Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 13 de setembro. Agora na Espanha são exatamente meio-dia e 8, no Brasil 7 e 8 da manhã. Gente, a BTC fez a máxima nessa madrugada de segunda para terça em 22.627. A gente está entrando, incursionando oficialmente para dentro da nuvem de Shimoku, de baixo para cima, promovendo aqui o ensaio do rompimento da aresta superior dessa figura triangular, em que ela segue desenhando e acumulando desde 30 de maio. A gente estressou a aresta superior, estressamos a inferior, batemos na aresta superior naquele pump de 15 de agosto, fomos beijar a aresta inferior na mega agulhada de 7 de setembro e rapidamente a gente voltou para estressar a aresta superior, que nesse momento se confunde aqui com o centro gravitacional da nuvem no diário. Na projeção as linhas ficaram flats. Vocês vejam que no intraday a gente chegou a dar uma agulhada ali para 22.627. Chegamos a estressar o patamar aqui da upper de ontem. A gente segue aqui desenhando a nossa banda de VWAP no intraday, mas tá desenhando aqui um short squeeze. Vai haver liquidação em série dos shortados. O diário está muito bonito. Se a gente superar aqui a nuvem no diário, se passar de 23 mil, ela só vai parar nesse patamar congestional aqui em 30 mil. No gráfico das bandas de VWAP mensal, segue o nosso desenho da série de engolfamentos que a gente está desenhando. Vocês vejam que, a exemplo do que aconteceu no fundo de 2021, que acabou se desenhando para a gente buscar o all-time high, depois da grande banda de VWAP desenhada no mês 5 de 2021, a gente engolfou, abraçou a banda do mês 6 de 21, de junho de 2021, abraçamos a do mês 7, e essa série de engolfamentos, essa série de abraços, acabou dando aso ao novo all-time high em 69 mil. E a gente está promovendo um repeteco desse padrão comportamental. Esse padrão está se repetindo. A grande banda de VWAP do mês 6 de 22 abraçou a do mês 7, abraçou a do mês 8 e segue abraçando a do mês 9, o que está se configurando como um fundo muito expressivo para a gente buscar novamente o estresse das uppers da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. No intraday essa realidade tá se mostrando latente, vamos colocar assim. A BTC tá um reloginho, ela estressa a lower, volta para VWAP, estressa a lower, volta para VWAP, estressa a upper, segue estressando, esgarça um pouco, volta para VWAP. A gente chegou há poucos minutos atrás a ameaçar, estressar a lower, voltamos para VWAP, estressamos a upper e estamos acumulando. Já isso aqui tá com cara de que vai promover um short squeeze, um pump que vai liquidar muito shortado inadvertidamente. E daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, provavelmente vão fechar muito rapidamente, porque a BTC hoje tá um reloginho suíço, tá muito acadêmica, vamos colocar assim. E na seara fática, uma enorme quantidade de dinheiro institucional pode fluir para rede ETH, para Ethereum, após a fusão dos consensos. Segundo analistas, o APR que será pago para o stake de ETH, aliado ao prognóstico de queima, vai ser uma alternativa viável para institucionais em relação aos seus investimentos em títulos e de tesouros soberanos e até mesmo uma alternativa ao investimento em ouro, porque, como é sabido e ressabido, títulos que são investimentos supostamente conservadores padecem do problema de impressão desenfreada de dinheiro. Esse aperto quantitativo que o Federal Reserve está promovendo pode ter um fim abrupto a qualquer momento, já que o Fed não está encontrando liquidez nesse nível de trilhões para desovar todos os treasuries detidos pelo Banco Central norte-americano. E o ouro, se o preço explode, pode aumentar abruptamente a produção. E o mundo cripto não padece desses problemas. A ETH vai ser a primeira grande alternativa
para os institucionais alocarem uma parcela dessa montanha de dinheiro alocada em treasuries e que vai ofertar um stake que vai ter uma sistemática de remuneração muito parecida com títulos públicos, mas com a garantia matemática de que o mercado não será inundado de Ethers. Enfim, agora o mundo vai verdadeiramente entender o ecossistema criptográfico como uma verdadeira alternativa a esses investimentos supostamente conservadores, mas que na verdade são esquemas Ponzi, como está se provando, por exemplo, os treasuries norte-americanos, que agora não estão encontrando liquidez para o Banco Central norte-americano desovar os seus respectivos treasuries. Foi até objeto do meu vídeo de ontem. E a Rússia pretende estabelecer regras para pagamentos transfronteiriços via criptomoedas até o final do ano. A Rússia pode se tornar o primeiro país do mundo a permitir pagamentos via cripto transfronteiriços, enquanto o Ocidente impõe seríssimas sanções, como a exclusão deles do sistema SWIFT de pagamentos. Eu avisei aqui no canal, desde o início desse conflito russo-ucraniano, que isso iria redundar em seríssimos benefícios para o mundo cripto. E o Trudeau, o primeiro-ministro canadense, diz que o líder do Partido Conservador ser um bitcoiner, ser um líder a favor de criptoativos, seria uma liderança irresponsável. Na verdade, o Trudeau não entende que a pasta já saiu do tubo e o surgimento de líderes do G7 declaradamente bitcoiners, declaradamente a favor do mundo cripto, como o Pierre Poilievre, que é o líder do Partido Conservador e declarado autodeclarado bitcoiner, vamos colocar assim, e defensor do mundo cripto, não é uma irresponsabilidade, é o novo normal. O Trudeau não está entendendo que a pasta literalmente já saiu do tubo. E a Gazprom, a estatal russa de gás natural, afirma que dobrou a sua receita de petróleo, apesar do volume ter caído pela metade. Na verdade, a guerra do Putin resetou o sistema financeiro internacional, fez explodir o preço das commodities energéticas e mesmo com as sanções do Ocidente, mesmo com os embargos impostos às commodities energéticas oriundas da Rússia, o fato é que a Gazprom segue aumentando seu faturamento. E Xi Jinping e Vladimir Putin estão construindo uma ordem mundial mais justa. É a capa da Bloomberg, segundo o equivalente ao ministro das Relações Exteriores chinês. Gente, a China, através do mais alto escalão das relações exteriores, afirma que está construindo uma ordem mundial mais justa com a Rússia. A China está disposta a trabalhar com a Rússia para levar a ordem global mundial numa direção mais justa e razoável. Essa dicotomia eurasiana que está se construindo pós-conflito russo-ucraniano é clara. A gente está tendo o privilégio de presenciar a reescrita, a reconformação da geopolítica financeira internacional, e nesse cenário Mad Max apocalíptico, eu tenho para mim que a BTC vai sair seriamente beneficiada. E uma reportagem aqui na Zero Hedge muito interessante, destruindo a teoria econômica keynesiana. Para quem não sabe, a teoria econômica keynesiana prega que estados soberanos devem sim intervir nas suas economias para evitar retrações econômicas bruscas e garantir o pleno emprego. Segundo essa reportagem, esse articulista, sistemas econômicos nada mais são do que eles, em última análise, são sistemas matemáticos. E o reencontro com os números é fatal e inevitável. Segundo esse articulista, que tece considerações de caráter filosófico e acaba concluindo que a Bitcoin surgiu como um contramovimento ao keynesianismo, ele começa com uma frase muito interessante: o melhor truque do diabo é convencê-lo de que ele não existe.
e segue com uma série de fatos objetivos, sem nenhum grau de subjetividade, dando conta de que é impossível parar a BTC. A manipulação constante do dinheiro seria produtiva e necessária, segundo os keynesianos. O keynesianismo seria uma escola legítima do pensamento, segundo o qual a intervenção pontual e eficiente dos estados nas suas respectivas economias evitariam colapsos. Não é o que aconteceu no subprime, não é o que aconteceu na pandemia e não é o que está acontecendo agora. A impressão de dinheiro não causaria inflação, isso é outra piada. E ele vem tecendo as considerações. E ciclos econômicos de expansão e queda de crédito impulsionados por decretos levariam, segundo ele, a grandes depressões, e bancos centrais seriam elementos básicos de uma economia livre. Ou seja, o keynesianismo prega, na verdade, a reescrita da teoria do Estado liberal. Mas, na verdade, são sistemas matemáticos, os sistemas econômicos, que têm um encontro marcado com os números, seja esse encontro bom ou ruim. E, claro, os entusiastas do keynesianismo afirmam que a Bitcoin é uma calúnia, um mero brinquedo para criminosos e joguete de anarquistas. O fato é que a BTC já saiu do tubo, em que pese agora congressistas norte-americanos afirmarem que não é mais possível proibir porque eles ficaram grandes demais e quando eram pequenos demais eles não ligavam. O fato é que já é uma realidade, agora estados soberanos vão ter que lidar com essa realidade e o fato é que muitos economistas agora, que antes, no Bull Run de 2017, 2018, tratavam a BTC como piada, agora falam da BTC como tendo lastro matemático e é bem provável que no pós-halving que vai acontecer em maio de 2024, pós-maio de 2024, outras teorias vão paulatinamente legitimando o Bitcoin de piada de salão a lastro matemático e com novos e sucessivos avanços em termos de legitimidade, a BTC vai construindo e vai ocupando o seu lugar ao sol. E os economistas vão paulatinamente mudando de discurso, principalmente porque líderes do G7 agora começam a assumir posições nesses países e alguns agora já são bitcoiners. Ou seja, gente, é uma pasta que já saiu do tubo, não tem jeito. A BTC está em vias de romper essa grande cunha triangular e buscar essa camada congestional em $30 mil. Daqui a pouco eu volto para analisar ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.